Stranger Things, só de ouvir esse nome a gente já sente uma coisa, né? É um daqueles fenômenos que parecem ter surgido do nada para dominar a cultura pop no mundo todo. Com aquela mistura perfeita de ficção científica, terror e, claro, uma dose gigante de nostalgia dos anos 80, a série simplesmente capturou a imaginação de milhões. Então, como é que essa homenagem a uma outra época virou um dos maiores marcos da televisão de hoje? É o que a gente vai descobrir. E no fundo, tudo se resume a essa pergunta, né? O que acontece quando o nosso mundo, o mundo que a gente conhece, bate de frente com o desconhecido? A série joga a gente exatamente nesse ponto de ruptura, onde o que era familiar vira assustador e a calmaria da vidinha de cidade pequena, na verdade, esconde portais para outras dimensões. Pra gente entender direitinho como Stranger Things virou esse gigante, vamos seguir essa jornada. A gente começa com o primeiro mistério lá em Hawkins, depois acompanha a evolução da história, mergulha em como o mundo invertido foi criado, mede o impacto global disso tudo e, por fim, a gente vê como esse universo cresceu para muito além da tela da TV. Então vamos lá. Primeira parte, um desaparecimento em Hawkins. É aqui que tudo começa. Com um evento que parece simples, mas que na verdade é devastador e que vai abalar essa cidadezinha até os alicerces. A premissa é aquela clássica, que a gente até já conhece. Uma criança some. Mas em Hawkins, o desaparecimento do Will Byers não é um caso qualquer. É só a pontinha do iceberg. O primeiro fio de um novelo que vai puxar a gente para um mistério muito, mas muito maior e mais assustador. E aí, no centro dessa busca toda, a gente conhece a nossa turma. Tem a mãe desesperada, o chefe de polícia que não desiste e, claro, os amigos leais que se recusam a abandonar a busca. Mas a peça que vira o jogo de verdade é ela, a 11. Uma garota super misteriosa com poderes incríveis que se torna a única chave para desvendar o que realmente aconteceu com o Will. Agora, a segunda parte. A história se desenrola. Porque o que começou como uma busca por um garoto desaparecido rapidamente escala por uma batalha desesperada pela sobrevivência. E não só de Hawkins, mas talvez do mundo inteiro. E que jornada, hein? A história se desenrolou por quase uma década, desde aquela estreia que pegou todo mundo de surpresa em 2016 até a tão aguardada temporada final. E a cada novo capítulo as coisas ficavam mais sérias e o universo da série mais rico e complexo. Olha, o que eu acho mais interessante aqui é ver como os vilões foram evoluindo. A gente sai de um único monstro caçador, o Demogorgon, e vai para uma ameaça com uma inteligência coletiva, que é o Devorador de Mentes. Depois, a trama se expande e entra até na espionagem da Guerra Fria. E, por fim, a gente chega no Vecna, que é um inimigo com uma conexão pessoal super aterrorizante com o passado de Hawkins e da própria 11. Parte 3. Criando um mundo invertido. Mas de onde veio essa mistura tão perfeita de nostalgia e terror? Bom, a resposta está na paixão dos criadores por uma era muito específica da cultura pop. Esses são os irmãos Duffers, o coração criativo por trás de tudo. E o mais incrível é que essa ideia, que se tornaria um fenômeno mundial, foi rejeitada por mais de 15 emissoras. Isso só mostra que, às vezes, as melhores histórias são aquelas que precisam lutar um pouquinho para serem contadas. No fundo, a série é uma baita carta de amor aos anos 80. A influência de mestres como Spielberg, John Carpenter e, claro, Stephen King está no DNA de cada cena. Os criadores misturaram o suspense da Guerra Fria com aquela sensação de maravilha e medo que definiram a ficção daquela década. E isso aqui ilustra muito bem a evolução da ideia. Originalmente, a série ia se chamar Montauk e seria baseada em teorias da conspiração reais. Ao mudar para a cidade fictícia de Hawkins, os irmãos Duffer ganharam a liberdade de construir o próprio mundo, sabe? Homenageando suas inspirações, em vez de só replicar uma lenda urbana. Quarta parte. Um fenômeno global. E quando a série finalmente estreou, nossa, não foi só um sucesso. Foi um verdadeiro terremoto cultural. E o mundo inteiro sentiu o impacto. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, olha só esse número. Na época que a terceira temporada lançou, mais de 40 milhões de contas assistiram à série nos primeiros 4 dias. Foi um recorde absoluto para a Netflix, provando que o mundo inteiro estava esperando ansiosamente para voltar para Hawkins. E não foi só o público que amou, não. A crítica especializada também abraçou a série. As notas se mantiveram super altas ao longo de todas as temporadas, o que é uma coisa bem rara de acontecer e prova que a série conseguiu juntar apelo popular com uma produção de altíssima qualidade. E quem é que não lembra da Barb? A morte da personagem, que era secundária, a Barbara Holland, gerou um movimento viral na internet. Os fãs simplesmente não aceitaram o destino dela e a hashtag #JusticeForBarb tomou conta das redes sociais.
Isso mostrou quão fundo até os personagens menores tocaram o público. E essa comoção toda dos fãs teve um impacto no mundo real, viu? A indicação da Shannon Purser ao Emmy por um papel tão curto é uma prova incrível do poder da base de fãs da série e de como eles transformaram uma personagem secundária num verdadeiro ícone. E o reconhecimento não parou na Barbie, não. A indústria do entretenimento se rendeu à série. O elenco e a produção acumularam dezenas de indicações e prêmios nos Emmys, Globos de Ouro, SAG Awards, consolidando de vez o lugar de Stranger Things na história da televisão. E chegamos na última parte, além da tela. Porque a história não termina quando os créditos sobem. O universo de Stranger Things explodiu, crescendo para muito, muito além da série original da Netflix. O universo se expandiu para todo tipo de mídia, praticamente. Tem livros que aprofundam o passado de personagens como Hopper, quadrinhos que preenchem as lacunas da história, jogos que deixam a gente explorar Hawkins e até uma peça de teatro super aclamada em Londres que funciona como uma história de origem para tudo. A série principal pode até estar chegando ao fim, mas o fenômeno Stranger Things, esse tá longe de acabar. Com essa expansão toda para tantas outras mídias, a pergunta que fica é, mesmo depois que a batalha final contra o mundo invertido acontecer, que novas histórias esse universo ainda guarda pra gente? Uma coisa é certa, o legado de Hawkins vai durar por muito, muito tempo.